Mãe, vendi seu apartamento na praia hoje. O dinheiro já está na minha conta. Essas foram as palavras que saíram do telefone numa tarde de quinta-feira, ditas com a mesma naturalidade de quem anuncia que comprou pão na padaria. Palavras que fariam qualquer mãe sentir o chão desabar debaixo dos pés. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Marta, tenho 58 anos e durante 3 décadas trabalhei como gerente administrativa numa empresa de contabilidade. Com muito suor e sacrifício, consegui comprar um apartamento pequeno de 2 quartos na praia, a apenas 50 metros do mar, numa cidadezinha tranquila do litoral. Aquele lugar representava anos de economia, de abrir mão de viagens, de roupas novas, de restaurantes caros. Era meu refúgio, meu plano de aposentadoria, minha segurança para o futuro. Naquela tarde, eu estava terminando de organizar alguns documentos no meu escritório quando o telefone tocou. O nome Cristina, filha, apareceu na tela, e meu coração se encheu daquela alegria que toda mãe sente ao ver o nome de um filho. Cristina, minha única filha, tinha 32 anos e sempre foi complicada, impulsiva, gastadora, eternamente com problemas financeiros que eu sempre tentava ajudar a resolver. Oi, minha filha, que surpresa boa! Como você está? Perguntei, colocando o telefone entre o ombro e a orelha, enquanto eu continuava digitando no computador. Oi, mãe. Olha, preciso te contar uma coisa. A voz dela tinha aquele tom que eu conhecia tão bem. O tom de quem está prestes a jogar uma bomba no colo de alguém, mas tentando soar casual. Pode falar, querida. É sobre o seu apartamento na praia. Sabe aquele que você comprou há uns anos e que fica parado lá sem ninguém usar? Meu coração deu um pulo. Apartamento parado? Ela claramente não sabia de nada. O que tem o apartamento, Cristina? Bom, eu vendi ele hoje. Por um momento, achei que tinha ouvido errado. Meus dedos pararam sobre o teclado, meu cérebro tentando processar aquelas palavras que simplesmente não faziam sentido. Como assim você vendeu? Mãe, calma, deixa eu explicar. Ela falou rápido, como se despejar todas as palavras de uma vez tornasse a situação menos grave. Você sabe que eu estou com aquelas dívidas horríveis de cartão de crédito, né? Já são quase 180 mil reais. Os juros estão me matando, mãe. Todo mês entra mais juro do que eu consigo pagar. Eu me levantei da cadeira, as pernas tremendo. Cristina, você não está fazendo sentido. Como você vendeu meu apartamento? Mãe, você nem aproveita aquele lugar. Ela disse isso rindo, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você vai lá uma vez por ano, fica 2 dias e volta. É um desperdício. Enquanto isso, eu estou me afogando em dívidas aqui, perdendo o sono toda noite. Respirei fundo, tentando manter a calma enquanto uma mistura de raiva e incredulidade tomava conta do meu corpo. Cristina, esse apartamento está no meu nome. Como exatamente você conseguiu vender algo que não é seu? Houve uma pausa do outro lado da linha. Bom, eu peguei uma cópia da sua identidade e outros documentos quando estive aí em casa no mês passado. E conheço um despachante que facilitou as coisas. Ele disse que como eu sou sua única filha, e você está ficando mais velha? Cristina! Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, e alguns colegas do escritório olharam na minha direção. Abaixei o tom, mas mantive a firmeza. Você falsificou minha assinatura? Você cometeu um crime. Mãe, não dramatiza. Foi pela família. Eu consegui um comprador que pagou 220 mil à vista. Já quitei quase todas as minhas dívidas. Você deveria estar feliz por mim. Feliz? Ela queria que eu ficasse feliz porque ela havia roubado meu patrimônio? Sentei-me novamente. Não por querer, mas porque minhas pernas simplesmente não me sustentavam mais. Cristina, me responde uma coisa. Minha voz agora estava estranhamente calma, um tipo de calma que vem antes da tempestade. Você ao menos conferiu a papelada do apartamento? Leu os documentos com atenção? Papelada? Mãe, eu sou sua filha. Conheço aquele apartamento desde que você comprou. Não preciso ficar lendo papel velho. Do outro lado da linha,
Fiz algo que nem eu mesma esperava. Sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas carregado de um conhecimento que minha filha claramente não possuía. Por que você está perguntando isso? A voz de Cristina agora tinha uma pontinha de insegurança. Tem algum problema com os documentos? Cristina, quando foi a última vez que você realmente visitou aquele apartamento? Entrou nele, digo. Não sei. Uns 3 anos atrás? Mas que diferença faz? Faz toda a diferença do mundo, minha filha. Meu sorriso aumentou, mesmo que ela não pudesse ver. Você vendeu um apartamento que não pode ser vendido. Como assim não pode ser vendido? Claro que pode. O despachante disse que estava tudo certo. O despachante viu os documentos de propriedade, Cristina. Mas aposto que nenhum de vocês se deu ao trabalho de verificar se existe algum contrato de locação registrado em cartório, não é mesmo? O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Era o tipo de silêncio que precede o desastre, quando a pessoa finalmente começa a entender que fez algo muito, muito errado. Contrato de locação? Mãe, do que você está falando? A voz de Cristina tinha perdido toda aquela segurança arrogante de minutos atrás. Agora havia nervosismo, um tremor quase imperceptível que denunciava que ela finalmente estava começando a entender a gravidade da situação. Encostei-me na cadeira do escritório e cruzei as pernas, preparando-me para a conversa que eu sabia que precisava acontecer. Durante anos, protegi Cristina das consequências de seus atos impulsivos. Paguei dívidas, cobri cheques, dei dinheiro emprestado que nunca voltou, mas desta vez, ela havia cruzado uma linha que não poderia ser apagada com um simples pedido de desculpas. Estou falando, minha filha, que há 2 anos aluguei aquele apartamento para uma família. Falei devagar, deixando cada palavra penetrar bem fundo. A família Rodrigues, pai, mãe e 2 filhos. Pessoas maravilhosas que pagam religiosamente R$ 4.500 de aluguel todo dia 10 do mês. Mas você nunca me contou isso. A voz dela subiu uma oitava, entre indignação e pânico. Cristina, nos últimos 2 anos, quantas vezes você me ligou para saber como eu estava? Quantas vezes veio me visitar? Quantas vezes demonstrou interesse genuíno na minha vida, que não fosse pedir dinheiro emprestado? Minha voz estava calma, mas as palavras cortavam como lâminas afiadas. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado de culpa. Eu estava ocupada com meus problemas, mãe. Pois é, tão ocupada que não fez ideia do que acontecia na minha vida. Tão ocupada que achou que poderia simplesmente roubar meu patrimônio para resolver sua irresponsabilidade financeira. Eu não roubei. Eu estava desesperada. Agora ela estava chorando. Aquele choro manipulador que sempre funcionou comigo no passado. Mas não hoje. Não depois disso. Me conta como foi. Quero saber todos os detalhes. Meu tom era firme, mas curioso. Eu precisava entender a extensão do estrago que minha filha havia causado. Entre soluços e pausas, Cristina começou a contar. Ela havia acumulado dívidas enormes nos últimos 3 anos. Cartões de crédito para comprar roupas de marca, bolsas importadas, jantares em restaurantes caros, viagens que ela postava nas redes sociais para impressionar pessoas que nem conhecia direito. Quando os juros começaram a se acumular, ela pegou empréstimos para pagar os cartões. Depois, pegou mais empréstimos para pagar os empréstimos anteriores. Uma bola de neve que chegou a R$ 180 mil. Eu não conseguia dormir, mãe. Os credores ligavam todo dia, ameaçavam me processar, tomar meus bens. Eu ia perder meu carro, meu apartamento que ainda estou pagando. E você achou que a solução era me roubar? Não foi roubo. Eu pensei que um dia você ia me deixar aquele apartamento mesmo, na herança. Então só antecipei. E você nem usava, mãe. Fica lá vazio. Não estava vazio, Cristina. Tem uma família morando lá. Crianças que frequentam a escola do bairro. Um pai que trabalha como professor e uma mãe que é enfermeira. Pessoas de bem que assinaram um contrato legal. Mas como eles podem estar morando lá se eu vendi? O comprador já pagou.
Levantei-me e fui até a janela do escritório, olhando para a rua movimentada lá embaixo. Pedestres caminhando apressados, carros no trânsito, a vida normal seguindo seu curso, enquanto a vida da minha filha desmoronava a quilômetros de distância. Me conta sobre esse comprador. Quem é ele? Um empresário. Senhor Paulo Henrique Almeida. Ele tem uma rede de pousadas no litoral e queria o apartamento para transformar em unidade de aluguel por temporada. Pagou 220 mil à vista, em transferência bancária. E o tal despachante que te ajudou com os documentos falsos? É o Rogério. Ele trabalha num cartório e disse que poderia agilizar o processo. Cobrou 15 mil pelos serviços dele. 15 mil reais para cometer um crime. Maravilhoso. Cristina, me responde uma coisa com sinceridade. Quando você fechou essa venda, em algum momento passou pela sua cabeça me ligar antes? Me consultar? Pedir permissão? A pausa foi longa demais. Eu pensei que você fosse impedir. Que fosse me dar sermão sobre responsabilidade financeira e essas coisas que você sempre fala. Essas coisas que eu sempre falo? Ri, mas era uma risada sem humor. Você quer dizer conselhos de uma mãe que trabalhou 30 anos, construiu patrimônio com dignidade, nunca teve um nome sujo na praça? Esses sermões? Mãe, não começa. Não, Cristina, você que começou. E agora vai ter que lidar com as consequências. Voltei para a cadeira e peguei minha bolsa, retirando de dentro uma pasta com documentos que eu sempre carregava comigo. O contrato que fiz com a família Rodrigues tem duração de 10 anos. Foi registrado em cartório, reconhecido em firma, tudo absolutamente legal e blindado juridicamente. 10 anos? O grito dela quase perfurou meu tímpano. Mas, mãe, isso significa, minha querida filha, que a venda que você fez é juridicamente inválida. Você vendeu um imóvel que está legalmente ocupado e indisponível. O comprador pode, e vai, exigir a devolução integral do dinheiro, e ainda pode te processar por fraude e estelionato. O choro do outro lado agora era desesperador. Não era mais manipulação. Era pânico genuíno de quem finalmente entendeu que arruinou a própria vida. Mãe, eu não tenho esse dinheiro. Eu já gastei quase tudo. Paguei os cartões, os empréstimos, as dívidas. Só sobrou uns 40 mil na conta. Você gastou 180 mil reais em 2 semanas? Eu estava desesperada. Queria me livrar logo daquele pesadelo das cobranças. Fechei os olhos, respirando fundo. Minha filha não era má. Ela era irresponsável, impulsiva, imatura. Mas agora havia cometido um crime. E crimes têm consequências. Cristina, você precisa entender a gravidade do que fez. Falsificação de documentos, fraude imobiliária, apropriação indébita. São crimes que podem te levar para a cadeia. Cadeia? Mãe, você não pode deixar isso acontecer. Eu sou sua filha. Exatamente. Você é minha filha. E foi por isso que eu esperava que você me respeitasse minimamente. Que me consultasse. Que tivesse um pingo de consideração. Me ajuda, mãe. Por favor. Eu vou devolver o dinheiro. Vou fazer o que for preciso. Com que dinheiro, Cristina? Você acabou de dizer que gastou quase tudo. O silêncio que se seguiu foi entrecortado apenas pelos soluços dela. Era o som de uma pessoa que finalmente estava encarando a realidade de seus atos. O comprador já entrou em contato com você? Perguntei. Ainda não. A escritura foi registrada ontem. Ele disse que ia fazer a vistoria do imóvel hoje à tarde. Olhei para o relógio. Eram 3:30 da tarde. Então, você tem poucas horas antes que ele descubra que há uma família morando no apartamento que ele acabou de comprar. E quando isso acontecer, Cristina, seu telefone vai tocar. E não vai ser uma conversa agradável. Não demorou nem 30 minutos. Meu telefone tocou novamente, mas desta vez não era Cristina. Era um número desconhecido, com DDD do litoral. Atendi já sabendo exatamente o que viria a seguir. Alô, a senhora é Marta Ferreira Santos? A voz masculina do outro lado estava carregada de uma raiva mal contida. Sou eu. Com quem falo? Meu nome é Paulo Henrique Almeida. Acabei de sair do apartamento que comprei da sua filha. E preciso muito que a senhora me explique por que diabos tem uma família inteira morando no imóvel que eu paguei 220 mil reais. Suspirei. Lá estava a bomba explodindo,
exatamente como eu havia previsto. Senhor Paulo Henrique, acho melhor conversarmos com calma. A situação é mais complicada do que o senhor imagina. Mais complicada? Senhora, eu cheguei no apartamento com meu arquiteto para fazer medições e me deparei com um homem me atendendo à porta dizendo que mora lá há 2 anos. Ele me mostrou um contrato de locação assinado pela senhora. O que está acontecendo aqui? O senhor está falando com o senhor Marcos Rodrigues, imagino. Ele é professor de matemática. Mora lá com a esposa Juliana, que é enfermeira, e os 2 filhos, Pedro e Ana. Crianças adoráveis, por sinal. Eu não liguei aqui para conversar sobre a biografia dos inquilinos. Liguei para entender por que sua filha me vendeu um imóvel ocupado. Porque minha filha cometeu um crime, senhor Paulo Henrique. Um crime que eu só descobri há menos de 1 hora. Minha voz estava firme, factual. Cristina falsificou minha assinatura em documentos. Subornalizou um despachante corrupto. E vendeu um apartamento que não estava disponível para venda. Ouvi uma respiração pesada do outro lado. A senhora está me dizendo que fui vítima de estelionato? Infelizmente, sim. E eu lamento profundamente que o senhor tenha sido envolvido nisso. Mas preciso que entenda. O contrato de locação com a família Rodrigues é anterior à venda fraudulenta que minha filha fez. Ele foi registrado em cartório há 2 anos, com duração de 10 anos, e está absolutamente dentro da legalidade. 10 anos? A voz dele subiu várias oitavas. A senhora está me dizendo que mesmo se a venda fosse legítima, eu teria comprado um imóvel que não poderia usar pelos próximos 8 anos? Exatamente. E esse é apenas um dos muitos problemas desta situação. Um silêncio denso tomou a linha. Eu podia quase ouvir os pensamentos dele processando a magnitude do problema. Eu quero meu dinheiro de volta, imediatamente. Entendo perfeitamente, senhor Paulo Henrique. E o senhor tem todo o direito. Porém, há um pequeno problema. Minha filha já gastou a maior parte do valor. Como assim gastou? Agora era raiva pura. Faz 2 dias que o dinheiro foi transferido. Minha filha é extremamente irresponsável financeiramente. Ela tinha R$180 mil em dívidas e usou seu dinheiro para quitá-las. Segundo ela me informou, restam apenas 40 mil na conta dela. O que veio a seguir foi uma sequência de palavrões que eu preferiria não ter ouvido. Quando ele finalmente se acalmou o suficiente para voltar a falar de forma coerente, sua voz estava trêmula de raiva. Eu vou processar ela. Vou processar sua filha por todos os crimes que ela cometeu. Vou garantir que ela vá para a cadeia e que perca tudo o que tem. O senhor tem todo o direito de fazer isso, senhor Paulo Henrique. Não vou defendê-la. O que ela fez foi criminoso e indefensável. E a senhora? A senhora não tem nenhuma responsabilidade nisso? Eu sou a proprietária legítima do imóvel, mas não tive conhecimento nem participação alguma nesta fraude. Cristina agiu pelas costas, falsificando documentos. Sou tão vítima quanto o senhor, mas é a filha da senhora. A senhora criou essa criminosa. As palavras doeram, não vou negar, porque havia verdade nelas. Eu havia criado Cristina, e em algum momento no caminho, falhei em ensinar-lhe sobre consequências, sobre responsabilidade, sobre limites. Tem razão, admiti. Sou mãe dela e falhei em diversos aspectos da educação dela. Mas isso não torna o apartamento disponível para o senhor, nem resolve o problema financeiro que ela criou. Então o que a senhora sugere? Que eu simplesmente aceite o prejuízo de R$220 mil? Não. Sugiro que o senhor contrate um bom advogado e entre com uma ação de restituição de valores e danos morais contra minha filha. Paralelamente, faça um boletim de ocorrência por estelionato e falsificação de documentos. Ela precisa responder criminalmente pelo que fez. A senhora está pedindo para eu processar sua própria filha? Estou pedindo para o senhor buscar justiça. Cristina cometeu um crime contra o senhor e precisa arcar com as consequências. Se ela não aprender agora, nunca aprenderá. Mais silêncio. Desta vez, era um silêncio diferente, de surpresa, talvez até de respeito. E quanto ao apartamento? Eu tenho algum direito sobre ele? Não, senhor Paulo Henrique. A venda é nula de pleno direito. O apartamento continua registrado em meu nome e o contrato com a família Rodrigues permanece válido. Legalmente, é como se a transação nunca tivesse existido.
exceto pelos 220 mil reais que saíram da minha conta. Exceto por isso, concordei. E eu lamento genuinamente que o senhor tenha sido envolvido nos problemas da minha filha. Eu vou atrás do despachante também. Ele vai responder junto com ela. Ótimo. Rogério precisa responder pelos crimes dele também. Despedimo-nos de forma fria. Ele prometendo que entraria com todas as ações possíveis primeiro coisa na manhã seguinte. Quando desliguei, meu telefone quase imediatamente tocou de novo. Cristina. Mãe! Mãe! O comprador acabou de me ligar. Ele está furioso. Disse que vai me processar, que vou para a cadeia. Mãe, o que eu faço? Você deveria ter pensado nisso antes de cometer um crime, Cristina. Você não falou com ele? Não explicou? Expliquei toda a verdade. Que você falsificou documentos, cometeu fraude e vendeu algo que não era seu. Exatamente o que aconteceu. Mas você é minha mãe. Você tinha que me defender. Não, Cristina. Eu não vou te defender de algo indefensável. Você precisa aprender que ações têm consequências. E desta vez, as consequências vão ser sérias. O choro histérico que se seguiu era de puro desespero. Minha filha finalmente estava entendendo que havia arruinado completamente sua vida. Os 3 dias seguintes foram um pesadelo absoluto para Cristina. Eu sabia porque ela me ligava a cada 2 horas, chorando, implorando, entrando em pânico. Mas eu mantive minha posição firme. Ela havia cometido um crime e precisava enfrentar as consequências. Na manhã seguinte à descoberta, Paulo Henrique cumpriu sua promessa. Ele contratou um dos escritórios de advocacia mais respeitados da região, Dr. Alberto Fontana, conhecido por sua agressividade em casos de fraude. O advogado entrou com uma ação de restituição de valores no valor de 220 mil reais, mais 50 mil de danos morais, totalizando 270 mil reais. Mãe, eu recebi a notificação extrajudicial. Cristina me ligou em pânico às 10 da manhã. Eles estão me dando 72 horas para devolver todo o dinheiro, mais danos morais. Eu não tenho isso. Eu não tenho nem metade disso. Quanto sobrou exatamente do dinheiro que você roubou? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Uns 38 mil. Eu disse que eram 40, mas gastei um pouco mais com outras coisas. Outras coisas? Cristina, você gastou 182 mil reais em 3 dias? Eu tinha que pagar as dívidas, mãe. Os juros estavam me matando. E agora você tem uma dívida muito maior e muito mais séria. Uma dívida judicial que, se não for paga, vai resultar em penhora de bens e possivelmente em prisão por estelionato. O choro do outro lado era incontrolável. Mãe, eu não sei o que fazer. Eu estou desesperada. Meu apartamento ainda tem financiamento. Meu carro tem alienação do banco. Eu não tenho nada de valor que possa vender. Você deveria ter pensado nisso antes. Para de falar isso. Eu preciso de ajuda, não de sermão. Respirei fundo. Parte de mim, a parte que sempre foi mãe protetora, queria resolver o problema dela, como sempre fiz. Mas a parte racional, a parte que finalmente estava enxergando o padrão destrutivo que eu havia alimentado por anos, sabia que intervir agora seria perpetuar o ciclo. Cristina, você precisa contratar um advogado, imediatamente. Com que dinheiro, mãe? Advogado custa caro. Use os 38 mil que restaram, pelo menos parte deles. Mas esse é o único dinheiro que me sobrou. E vai ser o único dinheiro que vai te impedir de ir para a cadeia. Prioridades, Cristina. Desliguei o telefone antes que ela começasse a me manipular emocionalmente. Conhecia minha filha bem demais. Ela tentaria me fazer sentir culpada, me convenceria de que eu tinha a obrigação de salvá-la, que era meu dever de mãe. 2 horas depois, meu telefone tocou novamente. Mas dessa vez era Paulo Henrique. Senhora Marta, aqui é Paulo Henrique novamente. Meu advogado entrou com a ação judicial hoje de manhã, mas ele me aconselhou a fazer um boletim de ocorrência também. Queria saber se a senhora tem objeções. Nenhuma objeção, senhor Paulo Henrique. Na verdade, acho que deveria mesmo. Cristina precisa responder criminalmente. A senhora tem certeza? Isso pode resultar em processo criminal, investigação policial, possivelmente prisão. Tenho certeza. Ela falsificou documentos, cometeu fraude. Se não responder agora, vai continuar acreditando que pode fazer o que quiser
sem consequências. Ouvi um suspiro do outro lado. A senhora é uma mãe muito diferente das que eu conheço. Sou uma mãe que falhou em ensinar limites quando devia. Estou tentando corrigir isso, mesmo que tarde. Meu advogado também vai atrás do despachante, o tal Rogério. Ele foi cúmplice direto. Ótimo. Ele merece tanto quanto ela. Naquela tarde, Cristina conseguiu contratar um advogado. Dr. Maurício, um jovem recém-formado que cobrou bem mais barato que os escritórios estabelecidos. Quando ele analisou o caso, a avaliação foi devastadora. Mãe, o advogado disse que meu caso é muito ruim. Cristina me ligou à noite, a voz embargada. Ele disse que eu cometi crimes graves, falsificação de documento particular, estelionato e apropriação indébita. Isso pode dar de 2 a 8 anos de cadeia. O que ele sugeriu? Que eu tente um acordo com o comprador. Que eu me comprometa a devolver o dinheiro parcelado, com juros e correção. Mas, mãe, eu não tenho como pagar 270 mil reais. Meu salário é de 6 mil por mês. Levaria anos. Levaria décadas. Corrigi. E isso se você não gastasse nada com mais nada. Nem aluguel, nem comida, nem roupa. Obviamente impossível. Então o que eu faço? Eu vou para a cadeia? É isso? Fechei os olhos, sentindo o peso da situação. Minha filha havia se metido num buraco tão fundo que não havia saída fácil. E pela primeira vez na vida, ela estava verdadeiramente entendendo a gravidade de seus atos. Seu advogado tem razão. Você precisa tentar um acordo, oferecer o que tem e propor um parcelamento viável. Talvez Paulo Henrique aceite algo razoável para evitar um processo criminal longo. Mas ele está furioso, mãe. Você ouviu como ele falou comigo. Ele quer me ver na cadeia. E você pode culpá-lo? Você roubou 220 mil reais dele. Eu não roubei. Eu vendi um apartamento. Cristina! Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Para de se iludir. Você cometeu um crime. Quanto mais rápido aceitar isso, mais rápido pode começar a consertar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Finalmente, ouvi um suspiro derrotado. Você está certa. Eu ferrei com tudo. Completamente. Sim, você ferrou. Mas ainda há uma chance. Pequena, mas existe, de você consertar isso sem ir para a cadeia. Mas vai exigir humildade, honestidade e muito, muito trabalho. O que eu faço, mãe? Pela primeira vez em dias, ela estava realmente me perguntando, não exigindo. Estava pedindo conselho, não esperando que eu resolvesse tudo. Amanhã, você e seu advogado marcam uma reunião com Paulo Henrique e o advogado dele. Você vai olhar nos olhos dele, pedir desculpas sinceras e apresentar uma proposta realista de pagamento. Vai admitir o crime, mostrar arrependimento genuíno e torcer para que ele tenha um pingo de compaixão. E se ele não tiver? Então você vai responder criminalmente e terá que lidar com as consequências legais. Mas pelo menos tentou fazer a coisa certa. Reunião foi marcada para uma terça-feira às 10 da manhã, no escritório do Dr. Alberto Fontana, advogado de Paulo Henrique. Quando Cristina me ligou na segunda-feira à noite pedindo que eu fosse junto, hesitei. Mas algo na voz dela, um misto de medo genuíno e humildade que eu nunca havia ouvido antes, me convenceu. Peguei um ônibus às 5 da manhã e viajei 4 horas até a cidade onde Cristina morava. Ela me buscou na rodoviária dirigindo seu carro importado. Um BMW que ainda estava sendo pago em prestações absurdas. Quando entrou no carro, notei as olheiras profundas, o cabelo mal arrumado, a roupa amarrotada. Minha filha, sempre tão vaidosa e preocupada com aparências, estava visivelmente destruída. Obrigada por vir, mãe. Ela disse baixinho, sem me olhar nos olhos. Não estou aqui para te salvar, Cristina. Estou aqui para garantir que a verdade seja dita e que o processo seja justo. Ela apenas assentiu, engolindo em seco. O escritório de Dr. Alberto Fontana era imponente. 12º andar de um edifício comercial elegante, decoração em mogno e couro, vista panorâmica da cidade. Quando chegamos à recepção, a secretária nos direcionou para uma sala de reuniões onde Paulo Henrique já estava sentado ao lado de seu advogado, ambos com expressões sérias e pouco amigáveis. Dr. Maurício, o advogado jovem de Cristina, chegou minutos depois,
carregando uma pasta fina que contrastava com as pilhas de documentos que Dr. Fontana tinha sobre a mesa. Bom dia a todos, começou o Dr. Fontana, sua voz grave ecoando pela sala. Estamos aqui para discutir a situação envolvendo a fraude imobiliária cometida pela senhora Cristina contra meu cliente, senhor Paulo Henrique Almeida. Cristina encolheu-se na cadeira. Eu me mantive ereta, olhando diretamente para os olhos do advogado. Antes de começarmos, disse, tirando da minha bolsa uma pasta que havia preparado cuidadosamente, gostaria de apresentar alguns documentos que esclarecem completamente a situação. Dr. Fontana arqueou uma sobrancelha. A senhora é... Marta Ferreira Santos, proprietária legítima do apartamento em questão e mãe de Cristina. Coloquei sobre a mesa cópias autenticadas do contrato de locação com a família Rodrigues, com firma reconhecida em cartório e registro oficial. Em seguida, apresentei a escritura do apartamento, mas aqui estava o detalhe que nem Cristina sabia. Como podem ver, expliquei, apontando para o documento. O apartamento não está registrado em meu nome como pessoa física. Está em nome da empresa MFS Investimentos Imobiliários Lida, da qual sou única proprietária e administradora. Cristina me olhou com os olhos arregalados. Empresa? Que empresa, mãe? A empresa que criei há 5 anos para administrar meus investimentos imobiliários. O apartamento da praia é apenas um dos 4 imóveis que possuo. O queixo dela literalmente caiu. Paulo Henrique e seu advogado se entreolharam, processando a informação. Isso muda substancialmente o cenário legal, disse Dr. Fontana, folheando os documentos. Se o imóvel pertence a uma pessoa jurídica, a falsificação foi ainda mais complexa do que imaginávamos. Exatamente, concordei. Minha filha não apenas falsificou minha assinatura pessoal, ela teria que ter falsificado documentos empresariais, ata de assembleia autorizando a venda e toda uma série de procedimentos legais que obviamente não existem. Cristina estava pálida como um papel. Mãe, eu não sabia. Você nunca me contou sobre empresa nenhuma. Por que eu contaria? Respondi calmamente. Nos últimos 3 anos, quantas conversas tivemos que não fossem sobre você pedindo dinheiro emprestado? O silêncio na sala era ensurdecedor. Dr. Maurício, o advogado dela, passou a mão pelo rosto, claramente percebendo que o caso de sua cliente era ainda pior do que imaginava. Senhores, continuei, agora olhando diretamente para Paulo Henrique. Vim até aqui não para defender minha filha, mas para deixar absolutamente claro que ela agiu sozinha, criminosamente, e sem meu conhecimento ou consentimento. O senhor é vítima de um crime grave, e tem todo o direito de buscar reparação. Paulo Henrique me olhou com uma mistura de surpresa e respeito. A senhora está testemunhando contra a própria filha? Estou testemunhando a verdade. Cristina cometeu um crime e precisa responder por ele. Mas fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Também acredito que há espaço para um acordo que evite anos de processo judicial que vão drenar energia e recursos de todos os envolvidos. Dr. Fontana cruzou os braços. Que tipo de acordo? Olhei para Cristina, que estava chorando silenciosamente. Lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto finalmente entendia a magnitude do que havia feito. Não apenas roubou de mim, roubou de uma empresa, falsificou documentos corporativos, vendeu algo que tinha camadas de proteção legal que ela nem imaginava existir. Cristina tem R$38 mil disponíveis, comecei. Obviamente não é o valor total, mas é tudo o que resta da fraude. Ela também tem um carro e um apartamento, ambos ainda em financiamento. Bens com alienação não servem como garantia, interrompeu o Dr. Fontana. Eu sei, por isso estou propondo algo diferente. Respirei fundo, sabendo que o que diria a seguir mudaria tudo. Estou disposta a pagar metade do valor que o Sr. Paulo Henrique perdeu, R$110 mil, em troca de ele desistir do processo criminal e aceitar um acordo de parcelamento pelos outros R$110 mil restantes. Mãe, não. Cristina finalmente falou, sua voz rouca de tanto chorar. Você não pode pagar pelos meus erros. Não estou pagando pelos seus erros, respondi friamente. Estou comprando sua chance de não ir para a cadeia, e você vai me pagar cada centavo de volta, com condições que vou estabelecer pessoalmente. Paulo Henrique me olhou com atenção,
processando a oferta que acabara de fazer. Seu advogado, Dr. Fontana, imediatamente pegou uma calculadora e começou a fazer contas. A senhora está oferecendo R$ 110.000 à vista? Perguntou Paulo Henrique, com um misto de surpresa e desconfiança na voz. Exatamente. Farei uma transferência bancária ainda hoje, assim que assinarmos um acordo formal. Em contrapartida, o senhor desiste do processo criminal contra minha filha e aceita receber os outros 110.000 em parcelas mensais, sem juros, diretamente dela. Sem juros? Dr. Fontana interrompeu. Senhora, estamos falando de um crime. Meu cliente tem direito a danos morais além da restituição. Tem razão, concordei. Mas processos criminais levam anos. Durante esse tempo, o senhor Paulo Henrique vai gastar com advogados, vai ter que comparecer em audiências, lidar com o desgaste emocional. E mesmo que Cristina seja condenada, ela não tem patrimônio para pagar. Vai provavelmente declarar insolvência e o senhor não verá um centavo de volta. O silêncio na sala mostrou que meu argumento tinha peso. Dr. Fontana olhou para seu cliente, que estava claramente ponderando as opções. Quanto tempo de parcelamento? Perguntou Paulo Henrique. Olhei para Cristina, que estava tremendo na cadeira ao meu lado. Quanto você ganha por mês depois de descontados os impostos? 6.000, ela respondeu baixinho. E quanto você gasta com aluguel, condomínio, prestação do carro, combustível, alimentação básica? Ela fez as contas mentalmente. Uns 4.500. Então sobram 1.500. Virei-me para Paulo Henrique. Minha filha pagará R$ 2.500 por mês durante 44 meses. São 3 anos e 8 meses de pagamentos. Mãe, eu não tenho 2.500 sobrando, Cristina protestou. Não, mas vai ter, porque vai arranjar um segundo emprego, ou fazer trabalhos freelance, ou vender tudo o que não for essencial. E vai aprender a viver com o básico, como eu vivi durante décadas enquanto construía meu patrimônio. Dr. Maurício, o advogado de Cristina, colocou a mão no braço dela, sinalizando que ficasse quieta. Era óbvio que ele estava vendo aquilo como a melhor, e provavelmente única, chance de ela evitar a prisão. E se ela atrasar os pagamentos? Dr. Fontana perguntou, cruzando os braços. Se ela atrasar mais de 2 parcelas consecutivas, o Sr. Paulo Henrique tem o direito de reativar o processo criminal, usando este acordo como prova adicional de má-fé. Tudo estará documentado em contrato com firma reconhecida e testemunhas. Paulo Henrique se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo enquanto pensava. Depois de 1 minuto que pareceu uma eternidade, ele se virou. Eu aceito a proposta, mas com uma condição adicional. Qual? Perguntei. Quero que sua filha assine uma confissão completa do crime. Documento que reconheça a falsificação, o estelionato, tudo. Se ela descumprir o acordo, não quero ter que provar o crime de novo. Quero simplesmente apresentar a confissão dela. Olhei para Cristina. Ela estava pálida, mas assentiu lentamente. Pela primeira vez na vida, ela estava entendendo que não havia saída fácil. Não havia como manipular ou enrolar a situação. Aceito, ela disse com a voz trêmula. Vou assinar o que for preciso. Dr. Fontana começou a elaborar o acordo ali mesmo, digitando rapidamente em seu laptop. Enquanto isso, liguei para meu banco e autorizei a transferência de R$ 110.000 para a conta de Paulo Henrique. A transferência foi feita, confirmei, mostrando o comprovante no meu celular. O valor deve cair na conta do senhor em algumas horas. Paulo Henrique checou o comprovante e assentiu, visivelmente aliviado. Ele havia perdido dinheiro, isso era inegável, mas pelo menos metade voltaria imediatamente. E a outra metade estava garantida por contrato. 2 horas depois, todos os documentos estavam prontos. Cristina assinou a confissão completa do crime, o acordo de pagamento parcelado e um termo de desistência do processo criminal. Eu assinei como testemunha e como garantidora parcial do acordo. Quando saímos do escritório, Cristina estava completamente destroçada emocionalmente. No elevador, ela finalmente desabou. Mãe, eu destruí minha vida. Vou passar os próximos 4 anos pagando essa dívida. Não vou ter dinheiro para nada, para nenhum prazer, nenhum luxo. Exatamente, respondi sem um pingo de pena.
Você vai passar os próximos anos vivendo com o básico, trabalhando duro e aprendendo o valor do dinheiro, algo que deveria ter aprendido há muito tempo. E você? Você acabou de gastar R$110.000 para me salvar. Parei e olhei diretamente nos olhos dela. Eu não gastei, Cristina. Eu emprestei. E você vai me pagar de volta cada centavo. Como? Eu já vou estar pagando R$2.500 para o Paulo Henrique. Você vai trabalhar para mim. Aos sábados e domingos vai prestar serviços administrativos para minha empresa. Vou te pagar R$1.000 por mês, que você vai me devolver imediatamente como pagamento da dívida. Em 9 anos e 2 meses, você terá me quitado completamente. Ela me olhou em choque total. 9 anos? Mãe, isso significa que vou passar quase 10 anos da minha vida pagando por esse erro. Não, Cristina. Você vai passar quase 10 anos aprendendo que ações têm consequências. E se ao final desse período você tiver realmente mudado, terá ganho algo muito mais valioso que dinheiro: caráter. No sábado seguinte à reunião no escritório, Cristina apareceu na porta da minha casa às 8 da manhã em ponto. Eu havia deixado claro que não toleraria atrasos. Essa era a primeira lição de responsabilidade que ela precisava aprender. Bom dia, mãe, ela disse baixinho, com olheiras ainda mais profundas que na semana anterior. Era óbvio que não estava dormindo direito. Bom dia, entra. Temos muito trabalho pela frente. Preparei café e sentamos à mesa da cozinha, onde eu havia espalhado diversos documentos. Era hora de formalizar completamente nosso acordo. Não com base em promessas ou palavras, mas em contrato legal, registrado e inegociável. Antes de começarmos o trabalho, precisamos assinar nosso próprio contrato, disse, empurrando um documento de 5 páginas na direção dela. Li com atenção. Cristina pegou o papel com mãos trêmulas e começou a ler. Vi seus olhos se arregalando a cada parágrafo, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Mãe, isso aqui é muito severo. É justo, corrigi. E necessário. Leia em voz alta os termos principais para que fique absolutamente claro. Ela engoliu em seco e começou a ler, a voz falhando em alguns momentos. Cláusula 1ª. A contratada, Cristina Ferreira dos Santos, compromete-se a trabalhar para a MFS Investimentos Imobiliários. Luta todos os sábados e domingos, das 8 às 17 horas, com 1 hora de intervalo para almoço, totalizando 16 horas semanais de trabalho. Continue, instruí. Cláusula 2ª. Como remuneração, a contratada receberá o valor de R$1.000 mensais, pagos no último dia de cada mês. Esse valor será imediatamente devolvido à contratante como pagamento parcial da dívida de R$110.000, referente ao valor adiantado para a quitação parcial do processo judicial movido pelo Sr. Paulo Henrique Almeida. Ela parou de ler e me olhou com lágrimas nos olhos. Mãe, isso significa que vou trabalhar de graça por quase 10 anos? Não de graça. Você vai trabalhar para pagar uma dívida que contraiu comigo quando cometi um crime. Se não fosse por mim, você estaria respondendo criminalmente e provavelmente presa. Considere isso seu pagamento pela liberdade. Mas eu já vou estar pagando R$2.500 para o Paulo Henrique. Vou ter que trabalhar 7 dias por semana durante anos. Exatamente. E talvez, só talvez, trabalhando duro todos os dias, você finalmente entenda o valor do dinheiro que sempre desperdiçou com tanta facilidade. Bati na mesa levemente. Continue lendo. Com a voz embargada, ela prosseguiu. Cláusula 3ª. Em caso de atraso superior a 2 faltas consecutivas sem justificativa médica comprovada, ou em caso de descumprimento das obrigações trabalhistas, o valor total remanescente da dívida se tornará imediatamente exigível, podendo a contratante executar judicialmente a contratada. Cláusula 4ª. A contratada compromete-se a realizar todas as tarefas administrativas designadas pela contratante, incluindo, mas não se limitando a organização de documentos, atualização de planilhas financeiras, contato com inquilinos, agendamento de manutenções, arquivo de contratos e demais atividades correlatas à gestão imobiliária. Quando terminou de ler todas as 5 páginas, Cristina colocou o papel sobre a mesa e ficou em silêncio por um longo momento. Eu podia ver a batalha interna acontecendo em sua mente,
o orgulho ferido lutando contra a necessidade de aceitar as consequências de seus atos. Eu não tenho escolha, tenho? Ela finalmente perguntou. Sempre há escolha, Cristina. Você pode escolher não assinar e arcar com as consequências legais do crime que cometeu. Pode escolher declarar insolvência e destruir completamente seu crédito pelos próximos anos. Ou pode escolher aceitar este acordo, trabalhar duro e reconstruir sua vida com dignidade. Ela pegou a caneta que eu havia deixado sobre a mesa, hesitou por um segundo e então assinou. Assinei como contratante e chamei 2 vizinhos que haviam concordado em ser testemunhas. O documento foi reconhecido em firma no cartório mais próximo na segunda-feira seguinte. Naquele primeiro dia de trabalho, levei Cristina até o pequeno escritório que eu mantinha num cômodo da minha casa. Havia arquivos desorganizados de anos, documentos que precisavam ser digitalizados, planilhas atrasadas, contratos para revisar. Seu trabalho hoje é organizar todos esses arquivos em ordem cronológica e por categoria. Contratos de locação, recibos de pagamento, documentos de manutenção e correspondências diversas. Quero tudo etiquetado e catalogado até o final do dia. Cristina olhou para as pilhas de papéis e sua expressão era de desespero puro. Mãe, isso deve ser uns 1000 documentos. 1342, para ser exata. Por isso você tem 2 pessoas trabalhando 9 horas por dia durante 2 dias. Coloquei a mão em seu ombro. Bem-vinda ao mundo do trabalho real, minha filha. Aquele onde não há atalhos, não há maneira fácil, e resultados vêm apenas de esforço genuíno. Durante aquele primeiro fim de semana, observei Cristina lutar com tarefas que para mim eram rotineiras. Ela reclamou de dor nas costas de ficar sentada organizando papéis. Reclamou de dor de cabeça de ler letras miúdas em contratos antigos. Reclamou de cansaço de trabalhar 2 horas seguidas sem pausa. Mãe, eu preciso de uma pausa. Já são 10h30. Você pode fazer uma pausa de 15 minutos ao meio-dia. Até lá, continua trabalhando. Mas eu estou cansada. Cristina, eu trabalhei durante 30 anos, muitas vezes em 2 empregos simultâneos, para construir o que tenho hoje. Se você acha que 2h30 de organizar papéis é cansativo, prepare-se. Isso é apenas o começo. 3 semanas se passaram desde que Cristina começou a trabalhar para mim. Naquele sábado de manhã, ela chegou pontualmente às 8 horas, como havia feito em todos os finais de semana anteriores. Notei que ela estava diferente. O cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem elaborada, usando roupas confortáveis em vez das marcas caras que costumava ostentar. Bom dia, mãe. O que vamos fazer hoje? Sua voz tinha perdido aquele tom de ressentimento das primeiras semanas. Ainda havia cansaço, mas também algo novo, talvez resignação ou o início de aceitação. Hoje você vai aprender sobre a real extensão da empresa. Respondi, pegando minha bolsa. Vamos fazer visitas aos outros imóveis. Outros imóveis? Ela me olhou confusa. Que outros imóveis? Sorri de leve. Era hora de Cristina entender exatamente o que ela havia tentado roubar. E mais importante, entender quem realmente era sua mãe. Pegamos meu carro e dirigi até o outro lado da cidade. Nossa primeira parada foi num pequeno prédio comercial de 3 andares no centro. Estacionei na frente e apontei para o letreiro. Edifício Santa Clara. Este prédio é meu. Comprei há 8 anos, quando ainda estava em leilão por dívidas do antigo proprietário. Paguei 200 mil na época. Hoje vale cerca de 700 mil. Cristina arregalou os olhos. Você é dona de um prédio inteiro? Sim. Tenho 6 salas comerciais alugadas. Uma para um consultório odontológico, 2 para escritórios de contabilidade, uma para uma imobiliária, uma para um escritório de advocacia e uma para uma empresa de design. Juntas, elas me pagam R$ 8.500 por mês. Entramos no prédio e fizemos uma inspeção rápida. Cristina estava visivelmente chocada, olhando tudo como se visse pela primeira vez quem sua mãe realmente era. Cumprimentei cada inquilino cordialmente. Todos me conheciam, me respeitavam, tinham contratos bem estabelecidos. Mãe, eu não sabia. Você nunca me contou. Você nunca perguntou. Toda vez que conversávamos era sobre suas necessidades, suas dívidas, seus problemas.
Nunca demonstrou interesse em saber como eu estava, o que eu fazia, como construir minha vida. A segunda parada foi num conjunto de lojas térreas numa área comercial movimentada. 2 lojas lado a lado, uma funcionando como farmácia e outra como loja de roupas infantis. Estas também são minhas. Comprei há 5 anos. Rendimento mensal, R$ 6.000. Cristina estava pálida agora, fazendo contas mentalmente. E o apartamento da praia que eu tentei vender? Rende 4.500, como você já sabe. Mas o terceiro imóvel que ainda vou te mostrar tem uma renda passiva de aproximadamente R$ 20.000 por mês, além da minha aposentadoria de 5.000. 25.000 por mês? Sua voz era quase um sussurro. Mãe, você é rica. Não sou rica. Sou confortável. Há uma grande diferença. E construí isso trabalhando 16 horas por dia durante anos, economizando cada centavo, investindo com inteligência e nunca gastando além do que podia. Dirigi até nossa última parada. Um pequeno galpão comercial na zona industrial, alugado para uma empresa de logística. Este aqui é o mais rentável proporcionalmente. Comprei por 120.000 há 3 anos. Hoje rende 5.500 por mês. E o valor de mercado já está em 400.000. Estacionei e desliguei o motor. Virei-me para Cristina, que estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você está chorando? Porque eu sou uma idiota. Ela soluçou. Porque você construiu tudo isso sozinha, com tanto trabalho, tanta dedicação. E eu tentei te roubar. Tentei roubar da minha própria mãe, que sempre trabalhou tanto para me dar uma vida melhor. Sim, você tentou. Eu achava que você era apenas uma aposentada comum, que vivia apertado, que não tinha nada de especial. Eu te subestimei completamente. Porque você nunca prestou atenção. Estava muito ocupada vivendo uma vida de aparências, gastando dinheiro que não tinha para impressionar pessoas que não se importavam com você. Cristina cobriu o rosto com as mãos, chorando abertamente agora. Como você conseguiu? Como conseguiu construir tudo isso? Sacrifício, disciplina, paciência. Trabalhei em 2 empregos durante 15 anos. Enquanto você estava na faculdade vivendo em república, eu estava fazendo horas extras e guardando cada real. Enquanto você viajava nas férias com suas amigas, eu estava estudando sobre investimentos e mercado imobiliário. Enquanto você comprava bolsas de marca, eu comprava propriedades. Eu desperdicei tudo, toda a oportunidade que você me deu. Sim, desperdiçou, mas agora tem a chance de reconstruir. Não da maneira fácil, não com atalhos ou crimes, mas da maneira certa, trabalhando, aprendendo, crescendo. Voltamos para casa em silêncio. Cristina ficou o resto do dia trabalhando nos arquivos, mas eu notava que algo havia mudado. Ela não estava apenas cumprindo o horário, estava prestando atenção, fazendo perguntas inteligentes sobre como eu organizava os contratos, como negociava com inquilinos, como escolhia propriedades para investir. No final do dia, quando ela estava saindo, parou na porta e se virou para mim. Mãe, eu sei que são apenas palavras e que não significam nada ainda, mas eu sinto muito. De verdade. Não só por ter tentado vender seu apartamento, mas por todos esses anos em que te tratei como se você fosse insignificante. Obrigada por dizer isso, mas você tem razão. São apenas palavras. Ações vão provar se sua mudança é real. 6 meses haviam se passado desde aquele dia devastador em que Cristina me ligou, anunciando que havia vendido meu apartamento. Meio ano de trabalho duro todos os finais de semana, de pagamentos mensais rigorosos para Paulo Henrique, de sacrifícios e aprendizados. Era um domingo à tarde, e estávamos terminando de revisar os contratos de renovação de um dos inquilinos do edifício Santa Clara. Cristina estava digitando as alterações numa planilha com uma eficiência que eu não via nos primeiros meses. Ela havia aprendido rápido, não tinha escolha. Mãe, terminei a atualização. Quer revisar antes de eu enviar para o inquilino? Ela girou o laptop na minha direção. Analisei o documento. Estava impecável. Formatação correta. Cálculos de reajuste precisos. Cláusulas todas no lugar. Está perfeito. Pode enviar. Ela enviou o e-mail, e então ficou em silêncio por um momento,
olhando para a tela do computador sem realmente ver nada. Eu a conhecia bem o suficiente para perceber que algo estava em sua mente. O que foi? Perguntei. Eu estava fazendo umas contas hoje de manhã. Ela começou, a voz hesitante. Já paguei 15 mil reais para o Paulo Henrique. Ainda faltam 95 mil. E para você, paguei 6 mil. Faltam 104 mil. Sim, essas são as contas corretas. São 202.500 reais no total, contando com os 15 mil que paguei para o despachante Rogério antes de tudo isso explodir. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, eu gastei mais de 200 mil reais em dívidas idiotas. Cartões de crédito para comprar coisas que eu nem uso mais. Roupas que estão no armário com etiqueta. Viagens para lugares que mal lembro. E qual é sua conclusão? Que eu fui uma idiota completa. Que desperdicei anos da minha vida e uma fortuna em dinheiro perseguindo uma vida falsa de aparências. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Esses 6 meses trabalhando com você me ensinaram mais sobre dinheiro e vida do que todos os anos que vivi antes. Continuei em silêncio, esperando. Cristina havia se desculpado antes, mas sempre em momentos de desespero ou pânico. Esta era diferente. Ela estava refletindo, não reagindo. Sabe o que mais me impressiona? Ela continuou. Você tem 25 mil reais de renda passiva por mês e vive numa casa simples, dirige um carro popular de 10 anos, compra roupa em loja de departamento, enquanto eu, ganhando 6 mil por mês, achava que tinha que ter BMW, bolsa de marca, jantar em restaurante caro toda semana. E por que você acha que eu vivo assim? Porque você entende a diferença entre patrimônio e ostentação. Você construiu riqueza real, imóveis, investimentos, segurança. Eu construí apenas uma ilusão cara, que desmoronou na primeira dificuldade séria. Levantei-me e fui até a cozinha preparar café. Cristina me seguiu, encostando-se no batente da porta. Mãe, eu sei que já pedi desculpas antes. E sei que você disse que palavras não significam nada sem ações. Mas eu preciso dizer de novo, agora que realmente entendo a magnitude do que fiz. Eu não tentei apenas te roubar um apartamento. Tentei roubar décadas de trabalho, sacrifício e disciplina. Tentei roubar sua segurança, seu futuro, seus sonhos. Despejei o café em 2 xícaras e entreguei uma para ela. E por que você acha que fez isso? Ela pensou por um longo momento antes de responder. Porque eu tinha ciúmes. Não conscientemente, mas no fundo, eu tinha. Você sempre foi tão responsável, tão disciplinada, tão competente em tudo. E eu era um desastre financeiro constante. Em vez de aprender com você, eu te ressentida. Diminuía suas conquistas na minha mente para me sentir melhor sobre minhas falhas. Era a primeira vez que Cristina demonstrava esse nível de autoconhecimento. Continue. Eu te via como alguém antiquada, desatualizada, que não sabia aproveitar a vida. Ria de você pelas suas costas, dizendo para minhas amigas que você era pobre de espírito, porque não gastava com luxos. Mas a verdade é que eu era a pobre de espírito, pobre de caráter, pobre de valores, pobre de maturidade. Sentei-me à mesa e indiquei para que ela fizesse o mesmo. Esses 6 meses mudaram você? Não sei se mudaram completamente, mas me acordaram. Pela primeira vez na vida, estou enfrentando consequências reais dos meus atos. Não tem você me salvando com dinheiro emprestado. Não tem desculpa que funcione. Não tem como fugir. E sabe de uma coisa? É libertador de um jeito estranho. Libertador? Sim, porque agora eu sei exatamente onde estou. Sei quanto devo, sei quanto preciso trabalhar, sei o que preciso fazer. Não estou mais fingindo que está tudo bem enquanto a bomba relógio das dívidas continua correndo. Estou enfrentando a realidade de frente. Bebi meu café lentamente, observando minha filha. Ela havia perdido peso, resultado de trabalhar 2 turnos e comer comida caseira em vez de delivery caro. O cabelo estava mais simples, sem os tratamentos caros de salão. As roupas eram básicas e práticas. Mas seus olhos tinham algo que não tinham antes. Propósito. Mãe, eu tenho um pedido a fazer. Meu corpo instintivamente se tensionou. Pedidos de Cristina geralmente envolviam dinheiro ou favores que comprometiam limites. Calma. Ela riu sem humor.
Não é o que você está pensando. Na verdade, é o oposto. Quero que você me ensine de verdade. Não só sobre gestão de imóveis, mas sobre tudo. Como você investe, como escolhe propriedades, como negocia, como planeja a longo prazo. Quero aprender não só para cumprir meu contrato, mas porque finalmente entendi que essa é a vida que eu deveria ter escolhido desde o início. Olhei para ela em silêncio, procurando sinais de manipulação ou segundas intenções. Mas tudo o que vi foi sinceridade, crua, vulnerável, honesta. Vou pensar sobre isso, respondi cuidadosamente. Mas preciso ver ações, não apenas palavras, por mais bonitas que sejam. 1 ano. 12 meses completos desde aquele dia fatídico em que Cristina me ligou, anunciando que havia vendido meu apartamento. 365 dias de trabalho duro, sacrifícios e transformação. Era uma manhã de sábado chuvosa quando Cristina chegou para trabalhar. Ela estava diferente. Não apenas na aparência, mas em algo intangível na forma como se portava. Havia uma leveza nos seus passos que não existia antes, apesar de todo o trabalho árduo que fazia. Bom dia, mãe. Ela entrou com um sorriso genuíno, sacudindo o guarda-chuva na entrada. Trouxe pão quentinho da padaria. Pensei que poderíamos tomar café juntas antes de começar. Nos sentamos à mesa da cozinha, e enquanto comíamos, Cristina puxou seu celular. Mãe, preciso te mostrar uma coisa. Fiz uma planilha detalhada de tudo o que paguei até agora. Na tela, uma planilha meticulosamente organizada mostrava cada pagamento feito nos últimos 12 meses. Para Paulo Henrique, R$ 30.000 pagos, dos 110 mil devidos. Ela havia conseguido pagar R$ 2.500 religiosamente todos os meses. Para mim, R$ 12.000 dos 110 mil emprestados. R$ 42.000 em 1 ano, ela disse, com um orgulho discreto na voz. Sei que ainda falta muito, mas, mãe, eu paguei cada centavo no dia certo. Não atrasei nenhuma parcela, nenhuma vez. Eu sei. Paulo Henrique me mandou mensagem há 3 meses, dizendo que estava impressionado com sua pontualidade e comprometimento. Os olhos dela se arregalaram. Ele falou com você? Sim, disse que muitos devedores que ele conheceu ao longo dos anos fazem 1000 promessas e não cumprem nenhuma. Mas você tem sido exemplar. Ele até comentou que, se você continuar assim, pode considerar reduzir os juros do saldo remanescente. Lágrimas brotaram nos olhos de Cristina. Eu não sabia disso. Porque eu não ia te contar até ter certeza de que sua mudança era real e duradoura, não apenas um esforço temporário motivado por medo. Ela enxugou as lágrimas e respirou fundo. Mãe, tem mais uma coisa que preciso te contar. Recebi uma proposta de emprego na semana passada. Meu coração apertou levemente. Vai se mudar de cidade? Não. É aqui mesmo. Uma empresa de gestão imobiliária corporativa. Eles viram meu currículo numa rede profissional. Aparentemente, o trabalho que tenho feito aqui nos finais de semana me deu experiência relevante. O salário é de R$ 11.000. R$ 11.000. Quase o dobro do que ela ganhava. Cristina, isso é maravilhoso. Você aceitou? Aceito se você permitir que eu continue trabalhando aqui aos sábados. Não pelos R$ 1.000 para pagar minha dívida. Eu posso pagar com meu novo salário. Mas porque eu quero continuar aprendendo com você. Porque esse trabalho aqui me ensinou mais do que qualquer faculdade ou curso que fiz na vida. Fiquei em silêncio, processando. Minha filha estava voluntariamente pedindo para continuar trabalhando nos finais de semana, mesmo tendo condições de pagar a dívida mais rapidamente com um novo emprego. Entende o que isso significa? Continuou ela. Com o novo salário, posso pagar 5.000 por mês para o Paulo Henrique. Vou quitar a dívida com ele em 16 meses em vez de 3 anos. E posso te pagar 3.000 por mês, quitando minha dívida contigo em 3 anos, não em 9. Fiz as contas mentalmente. Ela estava certa. Se mantivesse o orçamento apertado e priorizasse os pagamentos, poderia sair dessa situação muito mais rápido. E o BMW? As roupas de marca? A vida de luxo que você tanto valorizava? Perguntei. Vendi o BMW há 4 meses. Você não sabia porque não quis te contar na época. Tinha vergonha de admitir que você estava certa sobre ele ser um desperdício de dinheiro. Comprei um carro popular usado 2015
que paguei à vista com o dinheiro da venda. As roupas de marca foram todas vendidas em brechós online. Uso o dinheiro para pagar as dívidas. E você se sente mal por isso? Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, de alguém que finalmente entendeu algo fundamental sobre a vida. No começo me sentia. Tinha vergonha de ser vista num carro popular, de usar roupa de loja comum. Mas sabe o que descobri? Ninguém realmente se importa. Aquelas amigas que eu achava que impressionava com meu estilo de vida de luxo, sumiram todas quando descobriram que eu estava com problemas financeiros. As únicas pessoas que ficaram foram as que nunca se importaram com essas coisas superficiais desde o início. Levantei-me e fui até meu escritório, voltando com uma pasta. Tenho uma coisa que preciso te dar. Abri a pasta e mostrei um documento. Era um extrato detalhado de uma conta poupança em nome de Cristina, com depósitos mensais de R$1.000 durante os últimos 12 meses. O que é isso? Ela olhou confusa para os números. Os R$12.000 que você me pagou este ano. Eu guardei cada centavo numa conta poupança para você. Mãe, não. Você não pode fazer isso. Era minha dívida. Era sua dívida pelo crime que cometeu. Mas era também minha oportunidade de te ensinar uma lição que deveria ter ensinado há muito tempo. Você trabalhou duro, cumpriu seu compromisso, transformou sua vida. Este dinheiro é seu presente por essa transformação real. Cristina desabou em lágrimas, me abraçando com força. Eu não mereço isso. Não depois de tudo o que fiz. Talvez não mereça. Mas estou escolhendo te dar mesmo assim. Não como recompensa pelo crime, mas como reconhecimento da pessoa que você se tornou depois dele. Ela chorou no meu ombro por longos minutos. Quando finalmente se acalmou, olhou para mim com os olhos vermelhos mais brilhantes. Vou usar esse dinheiro para pagar o Paulo Henrique. Vou quitar a dívida com ele ainda mais rápido. Sorri, finalmente vendo na minha filha a mulher responsável e madura que sempre esperei que ela se tornasse. 3 anos. 3 anos completos desde aquele telefonema que mudou tudo. 1.095 dias de trabalho incansável, sacrifícios diários e uma transformação que nenhum de nós poderia ter previsto naquela tarde devastadora. Era uma sexta-feira à noite quando meu telefone tocou. Cristina, agora com 35 anos, me ligou com uma urgência na voz que me fez temer que algo tivesse dado errado. Mãe, pode vir até minha casa amanhã? Preciso te mostrar algo importante. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem. Melhor do que bem, na verdade. Só preciso que você venha. Por favor. No sábado pela manhã, dirigi até o apartamento de Cristina. Não mais aquele que ela quase perdeu, mas um menor, mais modesto, que ela havia conseguido manter através de disciplina financeira rigorosa. Quando ela abriu a porta, vi algo que me fez parar. Ela estava radiante, com um sorriso que iluminava todo o rosto. Entre, mãe. Tem alguém aqui que você precisa conhecer. Na sala, para minha surpresa, estava Paulo Henrique Almeida, o empresário que havia comprado o apartamento fraudulentamente 3 anos atrás. Ao lado dele, um advogado que reconheci como Dr. Fontana. Senhor Paulo Henrique, cumprimentei confusa. Não esperava vê-lo aqui. Senhora Marta, é um prazer revê-la em circunstâncias muito mais positivas do que nosso último encontro. Ele se levantou e apertou minha mão calorosamente. Sua filha me pediu para estar presente hoje porque ela tem um anúncio a fazer. Olhei para Cristina, que estava com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Ela abriu uma pasta sobre a mesa e retirou vários documentos. Mãe, Senhor Paulo Henrique, hoje é o dia que eu finalizo oficialmente o pagamento de todas as minhas dívidas. Sua voz tremia de emoção. Estes são os comprovantes do último pagamento de R$110.000 para o Senhor Paulo Henrique, quitando completamente minha dívida com ele. Paulo Henrique assentiu, pegando os documentos. Confirmo. Cristina quitou o último centavo da dívida hoje de manhã. Em 3 anos, ela pagou religiosamente, sem atrasar uma única parcela, transformando o que seria um processo de quase 4 anos em apenas 3 anos. Como você conseguiu? Perguntei, genuinamente impressionada. Mesmo com um salário maior, as contas que tínhamos feito indicavam pelo menos 3 anos e meio de pagamentos. Trabalhei incansavelmente. Ela respondeu.
O emprego de gestão imobiliária me pagava bem, mas eu não parei por aí. Fiz consultoria freelance nos sábados à tarde e domingos. Cortei todo e qualquer gasto supérfluo. Morei neste apartamento menor, vendi tudo o que não era essencial, comi em casa todos os dias, não gastei R$ 1 sequer com entretenimento que não fosse gratuito. Doutor. Fontana então se pronunciou. Além disso, meu cliente, impressionado com a dedicação e transformação da senhora Cristina, decidiu perdoar os juros acumulados dos últimos 6 meses, reduzindo o valor final em R$ 8.000. Olhei para Paulo Henrique com surpresa. O senhor fez isso? Fiz. Porque em 3 décadas de negócios, raramente vi alguém honrar um compromisso com tanta determinação quanto sua filha honrou este. Ela cometeu um crime grave contra mim, mas pagou por ele de todas as maneiras possíveis, financeiramente, emocionalmente e através de uma mudança genuína de caráter. Cristina então se virou para mim, pegando outra pilha de documentos. E mãe, quanto à minha dívida com você, os R$ 110.000 que você pagou para me salvar da prisão, levantei minha mão, interrompendo-a. Cristina, sobre isso eu preciso te contar algo. Fui até minha bolsa e retirei uma pasta que havia trazido especificamente para este momento. Dentro, extratos bancários de uma conta poupança. Lembra daquela conta que te mostrei há 1 ano, com os primeiros R$ 12.000 que você havia me pagado? Ela assentiu. Bem, eu não parei de depositar. Cada real que você me pagou durante estes 3 anos foi depositado nesta conta. Abri o extrato na última página mostrando o saldo total, R$ 123.000. Os 110.000 que ela havia pagado, mais os juros acumulados da poupança. Mãe, não. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Cristina. Você guardou tudo? Todo o dinheiro? Cada centavo. Porque meu objetivo nunca foi punir você financeiramente, Cristina. Foi ensinar você a ter responsabilidade, disciplina e caráter. E você aprendeu. Você se transformou numa mulher que eu sempre soube que poderia ser, mas que precisava de um choque de realidade brutal para despertar. Cristina caiu de joelhos, soluçando. Ajoelhei-me ao lado dela e a abracei. Não como fazia quando ela era criança e eu resolvia todos os seus problemas, mas como uma igual, uma mulher que havia enfrentado suas batalhas e saído vitoriosa. Mãe, eu desperdicei tantos anos, tantas oportunidades de aprender com você, de estar perto de você, de valorizá-la. Mas aprendeu agora, e isso é o que importa. Paulo Henrique, visivelmente emocionado, se levantou. Senhoras, vou deixá-las a sós. Cristina, foi uma honra testemunhar sua transformação. Você cometeu um erro grave, mas pagou por ele com dignidade. Desejo a você muito sucesso daqui para frente. Quando ele e o advogado saíram, Cristina e eu ficamos abraçadas por longos minutos. 3 anos de dor, trabalho e crescimento se dissolvendo naquele abraço. O que eu faço com esse dinheiro, mãe? Ela finalmente perguntou. O que você quiser. Mas meu conselho? Invista. Use-o como base para construir seu próprio patrimônio. Não do jeito errado, com dívidas e aparências, mas do jeito certo. Com sabedoria, paciência e disciplina. Cristina assentiu, enxugando as lágrimas. Vou fazer isso. E mãe, posso continuar trabalhando com você aos sábados? Não por dívida, mas porque quero aprender mais. Porque quero construir algo como você construiu. Sorri, finalmente vendo na minha filha não apenas arrependimento, mas verdadeira sabedoria. Seria uma honra. 3 anos atrás, minha filha havia tentado me roubar. Hoje, ela se tornou minha parceira, minha aluna, e, acima de tudo, uma mulher de caráter que eu podia respeitar e admirar. A jornada havia sido dolorosa, mas o destino valeu cada lágrima.